Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante do livro de Dois Reis. É uma narrativa que se desenrola, sabe, em 3 atos, e ela vai escalando, de um simples acidente pessoal para uma verdadeira catástrofe nacional que no fim testa os limites da fé de todo mundo. E essa é a grande questão aqui. Como que uma coisa leva a outra? Este capítulo nos mostra como a intervenção divina pode aparecer em problemas de escalas assim totalmente diferentes. A gente vai de um pedaço de metal perdido no fundo de um rio para um exército inteiro cercando a capital. Vamos ver como tudo isso se conecta. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na primeira história. Uma crise que, à primeira vista, parece pequena, bem pessoal. Imagina o cenário. A gente está lá, nas margens do Rio Jordão. Tem uma comunidade de profetas que está crescendo tanto que eles mesmos decidem, sabe, botar a mão na massa para expandir o lugar onde vivem. Estão lá, cortando madeira, super empenhados na construção. E aí, no meio do trabalho acontece um imprevisto. Um dos estudantes está lá cortando uma viga e, de repente, a cabeça de ferro do machado escapa do cabo e cai direto no rio e afunda. O grito dele não é de dor física não, é de puro desespero financeiro. É que a gente precisa entender o peso disso naquela época. Aquela peça de metal não era qualquer coisinha, era um item caro, valioso. Para um estudante, provavelmente sem muitos recursos, perder uma ferramenta que nem era dele era uma catástrofe. Ele corria um risco real de virar servo para pagar aquela dívida. E a solução que vem a seguir ela é tão simples quanto impossível. Eliseu simplesmente joga um pedaço de madeira na água e o ferro que deveria afundar flutua. O recado aqui é muito claro. A narrativa mostra que a ajuda divina não é só para as grandes crises. Ela também se manifesta nos pequenos problemas, nas aflições do nosso dia a dia. Agora, a gente dá um salto. A escala do problema muda, e muda muito. A gente sai de uma questão pessoal e entra numa ameaça à segurança nacional num conflito direto entre Israel e a Síria. Pensa só na frustração do rei da Síria. Toda vez que ele arma um plano, uma emboscada secreta, Israel de alguma forma já está sabendo de tudo e consegue escapar. Ele fica furioso, convencido de que tem um espião no seu círculo mais próximo, vazando todos os seus segredos. Mas aí, um dos servos dele abre a boca e conta a verdade. Não é um traidor. É o profeta Eliseu, lá em Israel, que parece saber de tudo. Então, a estratégia do rei sírio muda completamente. Se ele não pode pegar Israel de surpresa, ele vai direto na fonte. O novo alvo é Eliseu. E para isso ele envia um exército gigantesco para a cidade de Dotã. E essa cena é incrível, porque ela mostra duas maneiras completamente diferentes de enxergar a mesma situação. O servo de Eliseu acorda de manhã, olha pela janela e o que ele vê? A cidade toda cercada. Ele entra em pânico total, ele vê a ameaça. Já o Eliseu, ele está vendo outra coisa. Uma realidade invisível aos olhos comuns. E a resposta de Eliseu é uma daquelas frases que marcam a história, né? Ele não nega o perigo que o servo está vendo, mas ele afirma que existe uma proteção muito maior, uma que não pode ser vista. É uma declaração de fé pura bem no meio do caos e do medo. E aí Eliseu ora, e é como se um véu saísse dos olhos do servo dele. De repente ele consegue ver. As colinas ao redor deles estão lotadas de cavalos e carros de fogo. O exército celestial, que já estava ali o tempo todo, se torna visível, transformando o medo dele em puro espanto. Então a gente esperaria uma grande batalha, certo? Um confronto épico. Mas o que acontece a seguir é totalmente inesperado. Quando o exército sírio começa a avançar, Eliseu faz outra oração. E de repente, os soldados são atingidos por uma espécie de cegueira ou uma confusão mental. Eles perdem o rumo, não sabem mais onde estão. E aí, o próprio Eliseu se aproxima e os guia pessoalmente até o coração do território inimigo, a capital Samaria. Imagina a cabeça do rei de Israel, o exército inimigo inteirinho, entregue de bandeja na capital. A reação imediata dele é para matar. Ele quer vingança, mas Eliseu proíbe. Em vez de violência, ele ordena a hospitalidade. E o mais impressionante é o que acontece depois. Os soldados sírios, inimigos de guerra, recebem um grande banquete e são mandados de volta para casa em paz. E esse ato de misericórdia se mostra mais eficaz que a espada. A generosidade quebra o ciclo de ódio e traz um período de paz. Só que essa paz, infelizmente, não dura para sempre. Anos depois, a história chega na sua crise mais terrível. Um cerco total que leva uma cidade inteira ao colapso, à beira da desumanidade. Ben-Hadad, o rei sírio, volta com tudo e cerca a cidade de Samaria. E essa tática, olha, era uma das coisas mais brutais da guerra antiga. Eles cortavam toda a comida, toda a água,
para matar a população de fome até a cidade se render. E nesse caso funcionou de uma forma terrível. Para a gente ter uma noção do caos que virou a cidade, olha só isso. O preço de uma cabeça de jumento, algo que ninguém comeria em tempos normais, chegou a um valor absurdo, 80 ciclos de prata. A fome e a inflação estavam fora de controle. E não para por aí. A situação era tão desesperadora que até uma pequena porção de algo traduzido como esterco de pombas custava uma fortuna. Isso mostra uma sociedade no limite absoluto, onde qualquer coisa, por mais nojenta que fosse, virava comida para sobreviver. Mas o fundo do poço mesmo, o momento mais sombrio dessa história toda, é quando uma mulher vai até o rei, desesperada, e ela conta uma história pavorosa de um acordo que fez com a vizinha. Num dia, elas comeriam o filho de uma e no outro o filho da outra. Só que depois de comerem o primeiro filho, a outra mãe escondeu o seu. E a reação do rei a esse relato de horror é o que leva a crise a um outro patamar, um nível espiritual. O desespero se transforma em fúria. Quando o rei ouve essa história, ele rasga as roupas, não de arrependimento, mas de raiva pura. Ele culpa a Deus e culpa o profeta Eliseu por todo aquele sofrimento. Ele manda um executor para matar Eliseu e basicamente diz: chega, cansei de esperar por uma ajuda divina que nunca vem. E a história termina nos deixando com essa pergunta, uma pergunta que ecoa até hoje. Diante de um sofrimento que parece insuportável, a reação do rei é procurar um culpado e abandonar a fé. É um reflexo de uma tendência muito humana, né? De tentar achar um culpado quando o caos se instala, levantando questões profundas sobre fé, paciência e a própria natureza do sofrimento.